Olá, meus irmãos, paz e alegria. Nós estamos aqui no nosso quadro Amigos de Deus e hoje, dia 2 de agosto, nós vamos falar sobre Santo Eusébio, né? Bispo da igreja, defensor do cristianismo, defensor da figura de Jesus divino. Eusébio nasceu na Itália, na ilha de Sardenha, em 283 e foi para Roma ainda muito jovem, após a morte do seu pai. Mudou-se para Roma com a sua mãe, foi batizado pelo Papa Eusébio e daí então adotou o nome de Eusébio. Santo Eusébio não tinha esse nome de batismo, né? Não era esse o nome de Santo Eusébio, mas adotou após o seu batismo, se apaixonou pela vida eclesiástica e deu os primeiros passos, foi ordenado sacerdote e em 345 foi ordenado bispo de Vercelli, né, onde foi consagrado pelo Papa Júlio I. Santo Ambrósio, ele diz que Santo Eusébio foi o primeiro bispo do Ocidente a unir a vida monástica e a vida clerial, ou seja, ele convivia com o clero numa vida inspirada com estudos, né, os livros sagrados e serviço nas paróquias, e também trabalhava de forma manual, com trabalhos manuais, para prover a sua própria subsistência, né? Essa concepção, ela inspirou as futuras ordens religiosas, como os cônegos regulares da Igreja. Santo Eusébio de Vercelli foi um forte opositor do arianismo, que era um movimento, né, um pensamento filosófico que separava a figura de Jesus de Deus Pai. Só considerava Deus Pai como Deus e Jesus sendo apenas o Filho de Deus, né, e não tendo a divindade. Ela negava, o arianismo negava a qualidade divina de Cristo. Foi um pensamento filosófico, como eu falei, né, que considerava Jesus apenas uma pessoa, filho de Deus, que se sobrepunha aos demais homens, mas que não era uma figura divina, pois só poderia existir, na visão dos adeptos desse movimento, só poderia existir um Deus, né? Então, a Santíssima Trindade era desconsiderada por esse movimento. Em 1355, ele participou forçado do Concílio de Milão, que já era uma trama, nós podemos dizer que era uma trama dos hereges, no sentido de não seguirem o que seria proposto, o que seria consignado pela Igreja lá no Concílio de Nicéia, que condenava o arianismo, que tinha por finalidade, ou melhor, que por finalidade teria a condenação do arianismo e a tentativa de abolir da Igreja Católica, né? Nós podemos dizer que Santo Eusébio foi um grande defensor, né? Um grande defensor do cristianismo, porque em meio a esse conselho de Milão, propuseram um documento condenando Santo Atanásio, né? Santo Atanásio que nós podemos dizer que era o maior combatente desse movimento do arianismo, né? E redigiam um documento nesse conselho para condenar Santo Atanásio e queriam contar com a assinatura de Santo Eusébio, que se negou, e por essa negativa foi exilado, né? Foi preso, foi torturado física e psicologicamente, né? Passou 6 anos de exílio, de muito sofrimento. Santo Eusébio, inclusive, é considerado mártir da igreja, não por sua morte cruenta, não pela sua morte impiedosa, pela sua morte desumana, mas por todo o sofrimento que o acompanhou durante a vida, né? Durante toda a sua oposição ali ao arianismo, né? Juntou forças com Santo Atanásio e conseguiu combater esse mal, essa heresia, que posteriormente foi considerada heresia pela Igreja Católica. Morreu em 1º de agosto de 371, já em Vercelli novamente, né? Após as suas empreitadas, os seus empreendimentos de força, juntamente com Santo Atanásio, que conseguiram expulsar, ou melhor, conseguiram abolir ou desmistificar esse pensamento arianista.
né, voltou para em Vercelli e faleceu em Vercelli. Nós podemos dizer que Santo Eusébio, Santo Atanásio são grandes defensores do cristianismo, grandes defensores da figura de Jesus, essa figura que nos leva a uma fé, que nos dá capacidade de compreender as coisas divinas, que nos dá capacidade de entender as vontades de Deus, de seguir os passos do Filho de Deus. E nosso amado Deus faça de nós como lutadores da igreja, assim como foram esses dois santos preciosos para a nossa igreja, que merecem, que mesmo sendo castigados, mesmo sendo torturados, mantiveram a sua fé em Cristo e lutaram pela igreja. Que nós possamos ter o amor pelo cristianismo que Santo Eusébio teve, que Santo Atanásio teve, que nós possamos defender, inclusive contra aquelas maiores aflições ou contra os maiores ataques, como foi o arianismo, que hoje nós temos diversos ataques de talvez mais velados do que esse, mas nós continuamos sendo atacados por heresias e por falsas teologias. Que nós possamos ter essa fé, ter essa perseverança de Santo Eusébio. Santo Eusébio, rogai por nós.